Bom dia, pessoal. Vamos dar uma paradinha hoje no nosso cafezinho, no estudo do capítulo 18, e nós queremos dar uma pastoral a respeito dos versos do capítulo 13 ao 17. Estou aqui com o nosso irmão, evangelista Sérgio. Nós importamos ele lá do Paraná, gaúcho bravo, né? Está aqui conosco, veio para trabalhar conosco, compor a nossa equipe pastoral aqui da Primeira Igreja Presbiteriana. Sérgio, é um prazer tê-lo aqui conosco, viu? O seu trabalho que você tem desenvolvido aqui. Depois você vai falar um pouco a respeito desse trabalho para nós, né? E eu não vou falar nada a seu respeito, né? Vou deixar você cumprimentar o pessoal e já partir para a explanação dos capítulos, do desafio que eu te passei, né? Ok. Que Deus te abençoe e te instrua nesse momento aí. Amém. Primeiramente, obrigado, Saraiva, pela oportunidade, né? É sempre bom a gente ter, né, esse tempo de falar, de meditar sobre as coisas do Senhor, e louvo a Deus aí pelo incentivo, né, de sempre estar pregando a palavra e poder ter esse momento com Deus. Como Saraiva disse, eu sou o evangelista Sérgio, estou aqui na Primeira Igreja Presbiteriana de Patos, e aqui a gente está à frente do trabalho com os juniores e com os adolescentes também, né? Então, quem estiver nos ouvindo aí, se tiver um filho de 9 a 11 anos que se encaixe nos juniores, a nossa programação é a cada 15 dias, na sexta-feira, às 7 horas, 19 horas, né? E todo sábado nós temos a programação com os adolescentes também, que é de 12 a 17 anos, todo sábado às 19 horas. Vamos lá, né, Sérgio? Desafio, né? Opa! Do capítulo 13 até o 17, né? Com Nós certeza. vimos ali a saída de Samuel, né? E agora a entrada de Saul, Exato. e até o rei Davi, né? Início do reinado de Davi. Então, vou deixar você com esse desafio aí. Amém. Você está meditando conosco. Amém. Então vamos lá. São capítulos muito ricos no que se diz respeito à aprendizagem e o ensino que a gente pode receber do nosso Deus nestes capítulos, né? Então nós vemos aí a vida do rei Saul, como ele governou, como ele foi um rei, e até então a escolha de Davi para ser o substituto de Saul. E é uma questão muito interessante aqui. A gente sempre ouve falar, né? A Bíblia fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E quando você olha para Saul, você percebe que Saul era um rei segundo o coração dos homens. Tanto é que o seu reinado reflete isso. O povo foi e pede a Deus um rei, e Deus providencia esse rei para o povo. Então, naquele momento ali, o povo abria mão de ser governado por Deus e passaria a ser governado por um rei humano. Deus mesmo alerta, mas olha, quando vocês fizerem isso, esse rei vai pegar o imposto de vocês, pegar o filho, a filha de vocês, vai levar para a guerra e vai governar segundo ele, né, segundo os homens. E aí então o povo, não, mesmo assim a gente quer um rei. E aí vem Saul nessa história. A questão de Saul é ele sendo este rei segundo o coração do homem, se diferencia de Davi, que era um rei segundo o coração de Deus. E tudo isso nós vemos já no começo, ali no capítulo 13, a gente tem a menção dos acontecimentos, das guerras, né, entre os israelitas e os filisteus. E aqui no capítulo 13, versículo 8 ao versículo 13, nós temos o primeiro pecado de Saul, onde Saul oferece sacrifícios indevidamente ao Senhor. Então, os versículos dizem assim, né? Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Agora vem a reação de Saul. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Então, nesse texto aqui, mostra para nós que Saul teve o seu primeiro ato de desobediência como rei, né, querendo agradar aos homens. Por quê? Eles estavam ali, o povo começou a se espalhar, o povo começou a ir embora, e Saul temeu o povo. Em vez de temer a Deus, de fazer o que era certo perante o Senhor, Saul teme o povo e oferece o sacrifício que era para Samuel oferecer, que era um mandado de Deus para os sacerdotes fazerem. Saul atropela, vai na frente e faz aquilo que era segundo o seu coração para agradar aos homens, para que os homens não fossem embora dali, para que o povo não se espalhasse, para que ele fosse visto e não Deus. Então aqui, Sarah, nós temos o primeiro pecado de Saul em relação ao seu reinado, né? Desagrada a Deus, desobedecendo uma ordem do Senhor, oferecendo sacrifício, fazendo aquilo que não era para ele fazer, né? Mostrando e evidenciando que o seu coração não governava para Deus, o seu coração governava para os homens. Também Saul, ele desobedece uma ordem direta de Deus. E aí nós estaremos caminhando para o versículo 15, tá? De 1 a Samuel.
No versículo 15, nós temos a desobediência de Saul e então a sua rejeição pela parte de Deus, onde Deus vai falar assim: olha, Saul, você não vai ser mais rei. Eu estou aqui acabando, exterminando o seu reinado, porque você seria estabelecido como rei de Israel, estaria no trono, mas agora não estará mais, eu tenho outro para escolher. E aí então nós vemos essa passagem do versículo 1 ao 3, onde nós temos o início ali onde tudo acontece. E aí fala assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia ao Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. E assim, então, com essa ordem que Deus deu através de Samuel, Saul vai à guerra, vencem o exército, né? Mas não cumprem a ordem direta que Deus deu, porque Deus ordena para que eles exterminassem tudo, não sobrasse nada. Então, Saul, né, vendo o povo escolher ali e pegar do melhor dos rebanhos, do melhor daquilo que tinha ali naquela terra, não repreende o povo e ainda permite que o povo fique com aquilo, com a desculpa de que aqueles bois, aquelas ovelhas, aqueles melhores rebanhos que tinham lá, seriam oferecidos como sacrifício a Deus, sendo que Deus claramente dá a ordem para Saul que era para exterminar, não era para ficar com nada daquilo. Então a gente vê essa ordem de Deus sendo descumprida por Saul. E aí, nos próximos versículos, né, versículo de 9 a 11, vai contar um pouco disso para nós. E fala que Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos e cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, eles destruíram. A ordem era para destruir tudo, e eles escolheram que eles iriam destruir ou não. E Saul foi complacente com aquela situação, permitindo que o povo fizesse aquilo, né? E aí então, a partir do verso 13, nós vemos a repreensão que Saul recebe de Samuel. Então disse Samuel, e Samuel vai perguntar para ele: mas o que é esse barulho que eu estou ouvindo aí dos bois, dos carneiros, dos cabritos? Não era para ter destruído tudo? Que barulho é esse? Saul vai e responde, né, que é de Amaleque, porque eles trouxeram para manter aquilo e sacrificar do que era melhor ao Senhor. Mas, então, Saul recebe a repreensão. Samuel diz que era muito melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Se Deus tinha dado aquela ordem direta, por que Saul não cumpriu? Por que Saul não fez aquilo que Deus queria? Se a obediência é muito melhor que sacrifício. Porque Saul, mais uma vez, queria agradar aos homens, mostrando que o seu reinado era segundo o coração dos homens, que o seu próprio coração não era segundo o coração de Deus, era segundo o coração dos homens. Então fica um grande exemplo negativo para a nossa vida, né, Sarai? Nunca se curvar à vontade dos homens acima da vontade de Deus. Para a nossa vida, para a vida do cristão, para qualquer um que quer ter a sua vida de acordo com os estatutos e os mandamentos de Deus, importa mais fazermos a vontade do Senhor do que a dos homens. Ainda quando há apelo da parte dos homens, ainda quando há pressão da parte dos homens, nós precisamos nos manter firme aos estatutos, aos mandamentos do Senhor. Porque se assim não for, nós seremos considerados aqueles que agem segundo o coração humano e não o coração de Deus. Mas eu imagino que esse não é o desejo ou objetivo da vida de nenhum de nós. E agora, em contraste muito grande com Saul, nós temos Davi. Então aqui nós vamos ver a vida de Davi, agora a partir do versículo 16, né? Davi, ele é escolhido por Deus. Tanto é que quando o profeta Samuel é enviado a Jessé, à casa de Jessé, para escolher um dos filhos dele para ser o novo rei, eles nem sequer cogitam o nome de Davi, porque segundo os homens, Davi não era apto, Davi nem era apto para a guerra, quanto mais apto para ser um rei, né? Então Davi nem é cogitado. Samuel vê que não é nenhum daqueles ali que Deus queria e manda chamar e pergunta sobre o outro filho. Então, Samuel, ele tem uma grande mensagem do Senhor que é trazida para nós, que é Deus dizendo que ele não olha como os homens veem, mas Deus olha o coração. E aquilo que era importante estava no coração de Davi. Aquilo que não estava no coração de Saul, estava no coração de Davi. Portanto, Deus sabia que Davi seria um rei muito melhor do que foi Saul. E aí então nós vemos que Davi é escolhido por Deus. Davi era o rei que Deus queria que governasse, enquanto
Saul se corrompeu e foi o homem que queria ser o escolhido dos próprios homens, queria confirmar o seu reinado pelos homens, enquanto Davi, com toda a humildade, mesmo não aparentando, foi aquele homem escolhido por Deus. E aí então, no versículo 17, o capítulo 17, perdão, nós temos aqui a prova disso. Davi enfrentando o gigante Golias. O povo de Israel estava em guerra mais uma vez contra os filisteus, e daqueles filisteus tinha um que se destacava grandemente, que era Golias, um gigante, né? Destacava-se pela sua estatura, pela sua força, e desafiava o povo de Deus, insultando o próprio Deus, insultando o povo de Deus, e ninguém do povo de Israel partia e ia contra esse filisteu. Enquanto Davi, ao chegar, né, naquele momento, vendo Golias se pronunciar contra o povo de Deus e contra o próprio Deus, se dispõe a lutar contra Golias. E aí, então, nós vemos algo muito interessante na fala de Davi. Golias insultava o povo de Deus, Davi se dispõe a pelejar, e Davi fala ao rei Saul, fala assim, olha, eu vou nessa batalha, eu quero enfrentar ele, porque quando eu cuidava dos meus rebanhos, né, das minhas ovelhas, enquanto eu apacentava, o Senhor me livrou da garra do leão, me livrou da garra do urso, e pela vontade e o poder do Senhor eu tive bom êxito. E Davi, com toda a confiança no seu coração de que estava falando certo, diz a Saul, e agora eu sei que Deus também vai me livrar da garra deste filisteu. E aí então nós sabemos o restante da história. Davi peleja contra Golias, vence Golias, né? E por fim honra o nome do Senhor acima de todos. Todos ficaram sabendo e espantados com aqueles feitos. O que significa para nós? Davi não estava preocupado, assim como os outros estavam, como Saul estava, como o demais exército israelita estava, em morrer, em perder a sua vida, em olhar para a situação humana. Mas Davi estava preocupado em fazer aquilo que era correto perante o Senhor. Foi escolhido, foi ungido rei pelo Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, e agora ele sai para a peleja, coloca a sua vida em risco para honrar, glorificar o nome do Senhor. E aqui então a gente vê o contraste muito grande, né? A diferença muito grande de Davi e Saul. Davi, um rei segundo o coração de Deus. Saul, um rei segundo o coração dos homens. Saul agradava aos homens, fazia de tudo por estes homens, queria confirmar o seu reinado pelo favor dos homens, enquanto Davi se importava com a opinião, se importava em agradar, se importava em honrar e glorificar o nome de Deus. Que a nossa vida possa ser da mesma forma. Uma vida que honre, que glorifique e que busque agradar a Deus acima de todas as coisas. Ao ponto de olharmos para as maiores dificuldades da vida e termos a certeza de que nós teremos bom êxito, porque Deus está do nosso lado, porque nós estamos fazendo aquilo que é certo perante o Senhor. E que seja isso que importe, que seja isso que mova o nosso coração. Amém? Amém. Obrigado, Saraiva, pelo tempo. Graças a Deus, né? Maravilha, né? A gente ver a palavra de Deus e ver quanto que Deus age nas nossas vidas e na vida dos seus escolhidos. Sim. E a minha oração é que Ele continue abençoando a sua vida, sua família, né? Para que você possa ser instrumento dele. Amém. Daqui uns dias, quem sabe, vai para o seminário, volta lá um pastor, né? Vai ser bênção demais. Benção. Meus queridos irmãos, muito obrigado, viu, pela sua atenção. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana repleta de bênçãos junto com seus familiares. E até o próximo cafezinho, se Deus assim nos permitir. Tchauzinho, pessoal.